Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas da disciplina Metodologia da Pesquisa. O nosso tema de estudo de hoje é a respeito do conhecimento. O conhecimento é proporcionado pela inteligência humana, né, e que é responsável pela construção da realidade a qual nós pertencemos hoje. Então, quando a gente se depara com o conhecimento, a gente sabe intrinsecamente a sua importância, né? Inclusive, muitos pensadores colocam aí essa questão da importância da construção do conhecimento para a história humana, né? E algumas frases que eu gosto de destacar eu trago aqui para vocês. Então, por exemplo, uma postura crítica é o estímulo principal de qualquer avanço do conhecimento, né? Então, o conhecimento ele deve estar atrelado também a uma curiosidade natural, né? De observar a realidade. E, de acordo com o Piaget, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. E muitas dos avanços, né, que nós já observamos ao longo da nossa história humana, né, foi por conta da ruptura com algumas paradigmas que existiam, né, em determinadas épocas, porque algumas pessoas tiveram coragem suficiente para extrapolar, para sair do lugar comum, né, e isso em decorrência da própria característica humana, que é a curiosidade. E uma frase que eu gosto muito inclusive propaganda da TV Cultura, é que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, né? Então, o conhecimento, ele avança não por conta das respostas, e sim as perguntas que a gente faz, né? Então, a gente tem que ter uma disponibilidade de fazer e criticar e colocar interrogações a respeito de determinados fenômenos e fatos que ocorrem na nossa realidade, né? Que é através dessas perguntas que a gente vai atrás das respostas. Qual é a origem do conhecimento? Bem, a gente sabe na história humana, né, que um dos primeiros rompantes do uso do conhecimento foi quando o homem começou a utilizar ferramentas para poder caçar, né, para poder conseguir o seu próprio alimento. Porque se a gente analisa, por exemplo, os animais, de uma forma geral, os animais eles possuem um instinto natural, né? E ferramentas também associadas, adaptativas, né? Para buscar o seu próprio alimento sem depender de ferramentas. O homem não. O homem ele precisava, né? Na sua evolução, de construir ferramentas para capturar animais, né? O seu próprio alimento, subir em árvores, muitas vezes para pegar frutas. Então, surgiu, por conta dessa necessidade, a ideia, né? Ainda não se sabe em que momento, mas que isso surgiu, a ideia de construir ferramentas de forma a melhorar aí a possibilidade de ele ter sucesso, de conseguir o seu alimento, né? Então, enquanto os animais, eles, de um modo geral, eles comem para sobreviver e usam a sua energia também para reproduzir, em algum momento da evolução humana, o homem deixa de agir como um animal e passa a agir como uma entidade consciente, né? E a partir desse momento ele começa a fazer perguntas, né, a respeito da realidade que o cerca. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma linha do tempo da evolução do conhecimento humano, lá 12 mil anos atrás, em que a gente tem o início da civilização, começou com a agricultura, né? Quando os seres humanos começaram a perceber que eles podiam plantar, e aí, né, já começa as primeiras cidades, né, a busca por terras que fossem adequadas para o plantio, né? E aí já começa a se formar ferramentas, a construção de vasos,
o surgimento da roda, que facilitou o deslocamento, né? E inclusive a utilização desses artefatos para tratar, né, os grãos, as sementes, para transformar em farinha e assim produzir alimentos mais refinados. Aí, a partir daí, inicia-se a escrita, a construção das grandes cidades, a confecção de roupas, né, e também de armas, cidades cada vez mais avançadas, até chegar num ponto em que esse conhecimento passa a ser com uma expansão geométrica, né, até chegar ao nosso período atual, em que nós temos um salto gigantesco em conhecimento e tecnologia, né, e que dobra a cada ano. Especula-se, inclusive, que, segundo alguns cientistas da área de tecnologia, o conhecimento não passará mais a dobrar de ano a ano, e sim de mês a mês, porque o avanço tecnológico está sendo muito rápido, né? Então, a gente teria mais ou menos, né, uma evolução em escala logarítmica, né? E aí a gente já está prestes a ter uma revolução tecnológica, né? Dando um salto adiante aí no conhecimento humano. Então, quando a gente está falando de conhecimento, o que seria conhecimento? Então, pegando aqui uma definição dada por Mesarobo e Monteiro, conhecimento seria o resultado de uma relação que se estabelece entre um sujeito que se conhece, que podemos chamar de sujeito cognoscente, e um objeto a ser conhecido, que é o objeto cognoscível. Então, quando você estabelece uma relação, o sujeito estabelece uma relação entre o objeto, a ponte que liga esses dois elementos seria o conhecimento. Então, nós também podemos trazer aqui uma definição de Lakatos e Marconi, de que o conhecimento também é aquilo que se admite a partir da captação sensitiva, ou seja, o conhecimento ele advém das nossas propriedades sensitivas, né? Vem dos olhos, dos órgãos sensoriais, né? Da captação através dos olhos, do tato, do olfato, do paladar, da audição, né? E assim, essas informações elas são acumuladas na mente humana, ou seja, é aquilo que o homem absorve de alguma maneira através das informações que de alguma forma eles são apresentadas para um determinado fim ou não. E o que seria a informação? A informação é o resultado do processamento, da manipulação e organização desses dados que aparecem para os sentidos humanos, né, de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe. Então, a informação seriam blocos de dados, né, que vêm a respeito de um determinado fato ou realidade. Então, quando o ser humano ele toma esses dados, né, esses blocos de dados e compila isso mentalmente, transformando isso em fazendo uma representação dessa realidade, aí a gente tem o que a gente chama de informação. Então, basicamente, conhecimento é tentar conhecer a verdade dos fatos, tá? E o que seria a verdade dos fatos? A verdade, de um modo geral, é um atributo de uma proposição, que na verdade simplesmente quer dizer se uma coisa ela existe realmente, né? E o contrário da verdade seria a falsidade, tá? É simplesmente isso. A verdade, ela tem um atributo de caráter lógico. Então, aquilo que é verdade não pode ser falso, né? Então, existe, logo é verdade, tá? Então, continuando, o que seria a verdade? Então, a verdade nos leva a considerar como tal tudo que guarda conformidade com a realidade, ou seja, a realidade existente. Então, se um determinado fenômeno ele é existente ou um objeto ele está presente, então aquilo é uma realidade verdadeira, tá? Algo que se apresenta como um dado inquestionável. O seu oposto seria a ilusão, o irreal e a mentira, tá? A gente pode criar, a partir de dados verdadeiros, a gente pode criar uma narrativa falsa, tá? Mas a verdade seria a existência
de objetos tais como eles se apresentam, né? Objetos e fenômenos. Porém, a gente tem um fator humano aí, né? Porque como os nossos sentidos são limitados, não tem como você apreender toda a realidade. É impossível, né? Porque, por exemplo, a nossa visão, ela é limitada, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, né? Então, a verdade, ela acaba sendo restrita de acordo com a capacidade humana. Então, não é possível a gente apreender toda a verdade, né, da realidade. Então, a gente vê apenas algumas partes desta verdade. Tá? Então, a gente diz então que a verdade sobre fatos e ideias não são absolutas e podem ser transitórias e até consensualmente aceitas. Portanto, admitir uma verdade como um conhecimento absoluto em si mesmo é temerário. Por quê? Porque a gente não tem como saber que a gente está apreendendo a totalidade daquele fato ou daquele fenômeno, né? Porque isso vai depender muito da nossa capacidade, né, dos nossos sentidos. Então, devido a essa restrição que é dada pelos nossos órgãos dos sentidos e as ferramentas também que são limitadas, as ferramentas que a gente se utiliza, isso restringe a nossa percepção da natureza do objeto estudado, levando-nos a uma falsa conclusão sobre a realidade. Então, por isso, a gente não pode tomar a realidade como um fato inquestionável, tá? Quando a gente apreende uma realidade, ou um fato, um objeto, sem questionar, a gente já não está tratando isso de forma filosófica ou de forma científica. A gente começa a tratar isso como um dogma, tá? O que seria dogma? Dogma é quando você estabelece é como se fosse um estabelecimento de uma realidade inflexível e inquestionável. Tá? E a gente vai ver, por exemplo, que o dogma é a ideia central do conhecimento religioso. Né? Você estabelece, por exemplo, que existe um Deus e esse fato é inquestionável. Tá? Mesmo que surjam críticos, essa oposição não é aceitável. Tá? Então, a realidade da existência de um Deus, a realidade da existência, por exemplo, de um universo paralelo, como se fosse uma verdade absoluta, ela sendo tratada como dogma, aí não tem como você utilizar esse dogma como um fato científico. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Então, a atitude dogmática, ela trata os objetos de conhecimento a partir de pressupostos aceitos como verdadeiros, dispensando qualquer modalidade de reflexão. Então, o dogma ele não aceita críticas. Tá? E aí, nesse caso, a gente até poderia indicar em vários momentos, né? Quantas vezes na história humana nós nos deparamos com dogmas que só puderam ser rompidos na idade atual, né? Na época atual. Por exemplo, a infalibilidade da igreja, né? A infalibilidade de uma autoridade, a existência, por exemplo, de certas ideias, como, por exemplo, o planeta Terra ser o centro do universo, que foi um dogma, né? Por muito tempo admitido pela igreja e que só foi derrubada após os estudos, né, a partir de Galileu, Isaac Newton. Então, essas realidades, a gente chama mais para frente, tem um filósofo que fala sobre paradigmas de realidade, né, são conceitos que acabam se tornando a ideias que não aceitam uma crítica, né, e que podem travar aí o avanço do conhecimento. E vai depender da existência de pessoas corajosas que vão romper com essa ideia. Aí a gente fala que ocorre uma quebra de paradigma. Tá? Aí entrando já em parte de paradigmas, então, quando nós nos debruçamos sobre um problema com o objetivo de obter respostas consistentes, temos que partir de um exame rigoroso do seu objeto.
Então, apesar da neutralidade científica que acompanha a ciência desde o século XIX, acabamos interferindo com o produto da nossa pesquisa e o máximo que podemos conseguir é estudá-lo com objetividade e imparcialidade. Então, de uma forma ou de outra, sempre haverá a influência do olhar do pesquisador no estudo do objeto, né? Então, por mais que a gente busque a realidade e a verdade dos fatos, infelizmente nós temos que contar com o fator humano, né? E o fator humano aí está impregnado de preconceitos, impregnado de certas ideias que estão atreladas a essa busca e que podem interferir aí na interpretação dessa realidade. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado de que nem sempre a gente consegue obter a neutralidade científica. O que seria um paradigma? Quando produzimos conhecimentos, nós fazemos dentro de limites de um determinado paradigma, tá? Mesmo que a gente não saiba disso, que a gente não tenha consciência. O que seria paradigma? Paradigma, de acordo com o Misarobe Monteiro, seria uma constelação de crenças, valores e técnicas compartilhadas por membro de um dado agrupamento em determinado momento histórico. Seria como se fosse pontos de vista e que podem ou não ter um caráter dogmático por um certo período de tempo, né? Então, por exemplo, a nossa ciência, ela funciona sobre determinados paradigmas, tá? Mas se surgir uma nova ideia ou um novo avanço, um novo conhecimento que vá de encontro a esse paradigma atual, ou que dê um rompimento, que dê uma ideia melhor para explicar essa realidade, aí a gente diz que há um rompimento de paradigma, tá? E aí, nesse caso, esse paradigma ele é substituído por uma nova constelação de crenças, uma nova ideia ou uma nova explicação, e que essa mesma explicação, com o tempo, acaba se tornando um novo paradigma. E é assim que o conhecimento vai caminhando, tá? Quem deu essa ideia de paradigma foi introduzida por Thomas Kuhn, filósofo, né? Filósofo da ciência, que percebeu que quando um paradigma é aceito pela maioria da comunidade científica, ela acaba, de certa forma, se impondo como um modo obrigatório de abordagem dos problemas. Então, isso também acontece, né, não só, por exemplo, quando você trata de conhecimento religioso, mas, de certa forma, dentro do ambiente acadêmico, certas ideias são tradições, são teorias, hipóteses já amplamente aceitas, e que muitas das vezes, quando um pesquisador ele surge com um novo olhar, uma nova proposta, ele pode encontrar barreiras dentro da própria comunidade acadêmica que não aceita essa ideia de cara. Tá? Então, muitas das vezes os paradigmas emperram um pouco esse avanço científico. Tá? Então a gente tem que estar bem ciente disso, que isso é uma condição do próprio homem, né? Uma condição humana. A gente tende a nos apegarmos a tradições, a ideias, né? E a gente tem uma dificuldade de abrir mão, porque a gente tem um certo receio de deixar algo que já está bem sedimentado para tentar abordar ou tentar embarcar em ideias que, na verdade, ainda não estão bem esclarecidas. Então, é natural que isso aconteça, ok? Embora um novo paradigma possa suplantar ou substituir o paradigma atual, não devemos interpretar essa mudança como certa ou errada, pois cada paradigma oferece a sua contribuição para responder a determinadas questões em seu lugar e seu tempo. Agora, quais são os tipos de conhecimento que nós temos, né? Nós temos uma diversidade aí de conhecimentos, não é somente conhecimento científico, tá? A primeira delas seria um conhecimento do senso comum, né? Mas, de toda forma, esse conhecimento tá disponível para todos, né? Então,
quando o homem ele se relaciona com o mundo, ele pode relacionar com o mundo de diferentes formas, né? Ele pode trazer um olhar teológico, ele pode trazer no início, né, da evolução da história humana, né? Ele pode trazer aí uma explicação mais voltada para o mito. Então tudo vai depender também do momento histórico em que o homem se encontra. Bom, o conhecimento ele pode ser dividido principalmente em 4 partes. Nós temos o conhecimento empírico, que é o conhecimento baseado, né, no senso de observação do ser humano no seu ambiente. O conhecimento religioso, que é baseado na fé religiosa. O conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz, né, sobre as questões imateriais e subjetivas. E o conhecimento científico, que usa a lógica e o pensamento crítico para tentar explicar a realidade. Isso não impede, por exemplo, a gente delimita essas áreas, mas isso não impede, por exemplo, da gente fazer uso de 2 ou mais conhecimentos ao mesmo tempo. Por exemplo, é bem comum a gente fazer o uso da filosofia dentro do conhecimento científico. Aí a gente chama de filosofia da ciência. Nós também podemos transformar o conhecimento empírico em conhecimento científico. E o conhecimento religioso também pode estar atrelado ao conhecimento filosófico. Então, é bem comum haver aí um intercâmbio entre os diferentes tipos de conhecimento. Quando ocorre o processo da obtenção do conhecimento, a gente tem que ter, então, o sujeito, que é cognoscente, ou seja, ele tem a capacidade de captar a realidade, de conhecer e estudar a realidade, ou seja, ele tem que ser autoconsciente e consciente do ambiente em que ele vive, né? Consciente da existência do eu. E ele estabelece uma relação com um objeto cognoscível. Esse objeto cognoscível, ou seja, é um objeto que é capaz de ser estudado, de ser conhecido, pelo menos em suas partes, ele carrega uma essência. Então vamos supor aqui que eu sou uma pessoa humana, né? E aí eu me deparo com uma realidade, um objeto, um fenômeno. Esse objeto, ele tem as suas características independente do que eu acho ou não, né? Que é a sua essência. Porém, devido às limitações dos sentidos humanos, quando o ser cognoscente faz a leitura desse objeto, ele no final vai reconstruir, né, esse objeto, tá? Que, de uma forma que pode ser diferente da essência verdadeira desse objeto. Tá? Então, a gente tem que ser ciente de que nem tudo que é presente, né, de conhecimento explica de forma absoluta a realidade, tá? Porque como eu já disse, a forma de você explicar a realidade está muito atrelada aos limites do seu sentido. Então, como a gente não tem sentidos absolutos, né, não tem como você explicar a verdade absoluta dos objetos. Então, você vai captar apenas uma parte da essência dessa realidade. Vamos começar com o primeiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento mítico. O que seria o mito, né? Que vem do conhecimento mítico. O mito, ele é um relato de uma história fabulosa ou heróica, cujo tempo da narrativa conduz a um passado distante. Então, basicamente, o relato mítico, né, ele é uma história que conta uma determinada realidade, né? E muitas das vezes ele está carregado de simbologia e tem profunda ligação com a cultura e a religião de um determinado povo. O conhecimento místico, ele busca entender a realidade com base no sobrenatural e na tradição. Então, como é que surge esse conhecimento mítico? Muitas das vezes a gente não tem acesso a uma explicação científica de um determinado fenômeno que está ocorrendo. Então,
a cultura de um determinado povo, né, a cultura daquele local, vai tentar explicar isso de uma forma simbólica, utilizando figuras de linguagem, mitos, né, heróis, que vão trazer aí um significado implícito para tentar explicar esse fenômeno. E basicamente ele opera através de metáforas. E sempre antecede a ciência. Então, o conhecimento mítico foi um dos primeiros conhecimentos a serem desenvolvidos na história humana, né? Quando começa a história dos deuses, os deuses gregos, os deuses egípcios, né? Os próprios deuses da fertilidade, lá no início da pré-história. Então, isso era uma tentativa do ser humano tentar trabalhar com a realidade que o cerca. Imagina, um grupo de seres humanos ali se deparando com fenômenos inexplicáveis, como chuvas, raios, trovões. Eles imaginavam que eram deuses que estavam ali, né? Por quê? Porque você explicando de uma forma alegórica, isso traz uma certa segurança, né? Você tem uma explicação e aí você consegue lidar melhor com isso. Então era a forma que o povo tinha para tentar entender essa realidade, tá? E ainda hoje o conhecimento mítico permeia a nossa cultura através das histórias em quadrinhos, né? Os filmes de super-heróis, entre outros. Então aqui um exemplo, né, do que seria conhecimento mítico, como a gente vê a história de Thor, de Odin, de Zeus, né? Do Superman, da história de Hércules e assim por diante. O conhecimento popular, também chamado de conhecimento empírico, é o conhecimento do senso comum, é o conhecimento vulgar, é o conhecimento do dia a dia, o conhecimento que o homem carrega a respeito do dia a dia dele, né? Então, é aquele conhecimento mais superficial, baseado em informações, em experiências casuais, né? No lidar do dia a dia com a rotina. Envolve principalmente os sentidos. E é adquirido ou pelo acaso ou por tradições. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz uso de uma planta que ele não sabe qual é o efeito e de repente ele percebe que a planta é analgésica. Então, com o tempo, ele vai passando esse conhecimento para os membros da sua comunidade e aí torna-se um conhecimento popular do uso daquela planta como analgésico, né? E isso vai da tentativa e erro, ok? Então, o conhecimento popular, ele não depende de estudo, de pesquisa, não depende de reflexão, é um estudo baseado na tradição. Tá? E pode sim se tornar científico caso esse conhecimento passe pelas exigências de uma comunidade científica. Então, por exemplo, eu sendo cientista, eu posso ir para uma comunidade ou uma comunidade tradicional, fazer uma pesquisa de quais são os conhecimentos populares que uma determinada comunidade tem a respeito do uso das plantas medicinais daquela região. Tá? Então isso é muito comum e é muito valioso. Muitas das pesquisas, dos avanços de uso de medicamentos principalmente, advêm do conhecimento tradicional, de populações tradicionais, de populações indígenas, né? De conhecimento tradicional local, inclusive de uso de uma agricultura que pode trazer melhoria econômica, né? Por conta de novas técnicas hoje que antes estavam esquecidas e que são resgatadas através do conhecimento científico. O conhecimento filosófico ele é resultado de um esforço racional, sistemático e lógico da busca de um conhecimento sem recorrer à experimentação. Então, ele vai utilizar a racionalidade, a sistematização lógica, né, a racionalização, a busca de silogismos, né, estabelecer relações entre um fator e outro. E o conhecimento filosófico ele serve de guia para refletir e conduzir a elaboração de princípios e valores universais válidos. E é muito utilizado também junto com o conhecimento científico. Ele é a base, na verdade, do conhecimento científico, né? O conhecimento filosófico
já existia já lá no início, né, da civilização, através dos primeiros filósofos gregos, né, os filósofos egípcios também, romanos. Diversos povos trazem já uma contribuição nas reflexões a respeito das realidades da vida, né? E a razão aqui é considerada pelos filósofos como uma faculdade do espírito. Então, a razão seria uma faculdade sofisticada, elevada, espiritualizada, né? Cuja função consiste em ordenar os nossos conhecimentos segundo relações determinadas, fazendo essas conexões sobre os seus princípios de identidade e de razão suficiente. Então, aqui nós temos, por exemplo, Sócrates, Platão, Descartes, Aristóteles, Tomás de Aquino, né? Os pensadores, inclusive os próprios pensadores da igreja, que serviram também, que também eram filósofos, né? E que são a base da cultura ocidental. Agora, o conhecimento religioso teológico. O conhecimento religioso teológico é produto do intelecto do ser humano, que recai sobre a fé. Provém de revelações do mistério oculto. Ele trata do sobrenatural, daquilo que não é captado de forma comum, tá, pelos sentidos humanos. Ele é captado de uma forma mais subjetiva, intuitiva, né? Que escapa das leis naturais, né? Por isso que a gente fala sobrenatural. E essas respostas, né, essas manifestações, elas são interpretadas como mensagens oriundas do divino. Responde a que não se pode responder. E quando você coloca isso, né, de que você responde que não se pode responder, é uma coisa muito ligada à fé. Há uma capacidade de você acreditar que aquilo existe e não trazer dúvidas, né, para essa manifestação. Então, isso é a fé. As relações dos humanos em suas vidas estão ligadas diretamente às suas crenças e assim ao conhecimento teológico. Então, por mais que nós tenhamos hoje o avanço tecnológico, a maioria das pessoas ainda guardam um certo conhecimento religioso, né? Certas crenças religiosas ou espirituais de acordo com a cultura da qual ela está inserida, né? E isso se apoia em leis, né, próprias, leis sagradas, leis que trazem certas manifestações, né, que trazem aí um caráter pessoal, né, mas que tem um profundo valor dentro daquele conceito religioso, né? E por quê? Porque essas manifestações, essas ideias, né, elas são reveladas pelo sobrenatural, por um poder divino, né? E que não tem como você mostrar para outra pessoa, a não ser aquela pessoa que está inserida dentro do mesmo grupo, né? Então, aí, nesse caso, as pessoas acabam se organizando em grupos que acreditam no mesmo tema. Aí, por exemplo, a gente pode ter a questão da igreja, né? O islamismo, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, as diversas correntes religiosas hoje, né? Mesmo com o avanço científico, elas permanecem porque é uma necessidade da condição humana de acreditar que algo existe além da nossa realidade física. O conhecimento estético artístico, apesar de não ter sido citado no início, também é um tipo de conhecimento. Ele é baseado não na razão, mas sim em sentimentos, emoções, criatividades e intuição. O conhecimento artístico ele é traduzido nas obras de arte, né? Nas manifestações artísticas, como o canto, a dança, a pintura, a literatura, né? E muitas vezes também está atrelada a um determinado contexto histórico e cultural específico. Então, por exemplo, as esculturas, né? Por exemplo, as escrituras pré-históricas, as inscrições rupestres lá no início da civilização, que foi evoluindo para a construção de ferramentas,
e aí depois a construção de vasos de cerâmica, né? E aí depois estátuas, construções megalíticas, né? Que também tem um sentido estético, né? Por exemplo, os templos romanos, os templos gregos, que traziam não só o conhecimento científico de uma forma primitiva, mas bem estabelecida, né? Conceitos matemáticos, mas atrelado ao estético. E aí também a pintura, o canto, a dança, entre outros. O conhecimento técnico é a aplicação das outras formas de conhecimento para a solução de problemas. Então, o conhecimento técnico, ele é muito mais objetivo. Ele é voltado para transformar a realidade, conseguir a solução de problemas, construção de ferramentas, construção de protótipos, né? E é baseado na objetividade operacional da aplicação de se saber fazer um determinado ofício. Então, o conhecimento técnico é basicamente isso, você saber empregar técnicas para você fazer um determinado ofício, para você saber fazer um determinado ofício sem muitas racionalizações, sem muitas especulações, né? Sem passar por procedimentos de experimento, né? É mais o saber fazer mesmo. A produção técnico-científica, que é focada no saber fazer, ela constitui-se uma regra para a inovação e a aplicação de soluções práticas das organizações e da sociedade como um todo. Hoje, o conhecimento técnico ele não está isolado, hoje ele é atrelado ao conhecimento científico, que é o que a gente chama de conhecimento técnico-científico, né? E esse conhecimento técnico-científico, ele é atrelado à pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada, ou seja, eu vou utilizar da pesquisa básica de conhecimentos anteriores realizados por outros cientistas para eu produzir protótipos, para eu produzir ferramentas inovadoras, para eu produzir produtos que tragam algum benefício para a minha comunidade, para a sociedade de um modo geral. Então, aí, por exemplo, o que seria um conhecimento técnico? Você, por exemplo, saber mexer com um motor de um carro a diesel, um motor hidráulico, né? A direção hidráulica, mexer, por exemplo, com a construção, utilizando certos métodos para a construção de prédios, né? De casas, na construção civil, você saber montar uma placa de rede, uma placa de vídeo. Então, isso é um conhecimento técnico, tá? Agora, quando você, por exemplo, tem a construção de robôs, de protótipos, de um novo carro ou de uma nova técnica de engenharia civil, aí eu estou utilizando o conhecimento científico para ser empregado na área técnica, tá? Então, aí a gente chama de conhecimento técnico-científico. E agora o conhecimento científico, ele pressupõe uma aprendizagem superior, ele é caracterizado pela presença de uma metodologia, de um sistema, né, que nos possibilita estudar a realidade, né, de acordo, utilizando ferramentas sensíveis para isso, tá? Então, o conhecimento científico, ele vai classificar, ele vai comparar, ele vai aplicar métodos, ele vai analisar, ele vai buscar conhecimento que seja universalmente válido, tá? E vai abordar esse objeto de forma sistemática. Então, ele vai estudar o objeto em todas as suas partes o máximo possível. E também tentar estabelecer relações de causa e efeito. É importante estabelecer que o conhecimento científico, ele prende-se aos fatos, ele não vai para o sobrenatural, tá? Ele estuda apenas a realidade materialmente sensível, o que está presente. Logicamente, quando falo realidade sensível, isso se aplica à física, tá? Então, por exemplo, eu posso até não ver um objeto de estudo, por exemplo, átomos e moléculas, mas eu sei que elas existem de forma indireta porque eu tenho ferramentas que me comprovam isso, ok? Então, a evolução do conhecimento, a partir do conhecimento científico, ela propicia, foi uma das áreas de conhecimento que mais propiciam novas descobertas, né? Novos objetos e inovações, né? Porque ela se utiliza de uma metodologia que a gente chama de metodologia científica,
que é o foco, né, da nossa disciplina, que a gente vai estudar com mais profundidade. De acordo com Ender e Egg, 1978, as principais características do conhecimento científico é ela lidar com fatos reais, né? E além disso, ela utiliza hipóteses, né, para tentar verificar a veracidade ou a falsidade de uma experimentação, né? Então ela vai utilizar proposições, ela vai elaborar hipóteses para tentar verificar se aquela realidade é verdadeira ou falsa, né? Mas fazendo não o uso da razão, e sim da experimentação. Por isso que ela tem que lidar com a realidade factível, né? Com fatos reais, e não fatos extrafísicos, sobrenaturais, né? Ou metafísicos, que a gente fala. Além disso, o conhecimento científico é sistemático, ele é ordenado logicamente, formando um sistema de ideias, e a partir desse sistema de ideias ele pode formar uma teoria, né, ou leis, e é verificável, quer dizer, aquilo que eu faço dentro do método científico, ele deve ser reproduzível por outro cientista que queira verificar, né, se aqueles resultados são realmente verdadeiros. Então, por isso que ele tem que ser verificável. Mas, apesar disso, tá, a gente considera o conhecimento científico falível, ele não é definitivo, ou seja, a ciência ela não trabalha com dogmas, apenas o conhecimento religioso que considera os seus resultados, né, as suas propostas como inflexíveis e não dispostas a serem verificadas através da racionalização. Elas devem ser aceitas mediante fé. O conhecimento científico não trabalha com isso, ele trabalha com fatos, né? Fatos que devem ser verificáveis. Se surge um novo fato que vá contra um determinado dado já bem estudado, já bem conhecido, aí a própria academia, né, o corpo científico, né, dos cientistas, no caso, eles vão reanalisar aquele paradigma que existia e caso realmente os novos dados apontem que não é bem assim como eles achavam, esse fato é reescrito, né? Então a teoria pode ser derrubada e substituída por outra. Por isso que a gente considera o conhecimento científico falível, porque a cada momento novas teorias vão surgindo e novos paradigmas vão sendo substituídos, vão sendo derrubados e substituídos por novos fatos. Para que um determinado estudo seja considerado científico, a gente deve seguir alguns critérios, tá? Você tem que ser coerente, né? Você não pode trazer contradições no seu estudo, deve ser consistente, capaz de resistir a argumentos contrários, então uma boa argumentação, uma boa construção lógica para demonstrar a realidade dos fatos, deve ser original. Muitas vezes a gente tenta explicar de uma forma de repetir ideias, né? Coisas que já foram estudadas, isso não acrescenta. Não acrescenta porque já foi estudado por outras pessoas. Então, sempre tente trazer conhecimentos científicos que sejam originais, né? Trazendo uma nova pergunta, algo que não foi descrito anteriormente, né? E sempre tentar trazer uma relevância para a sua área da qual você está tratando. E deve ser objetivo, né? Não ficar rodeando muito o assunto. O cientista ele deve ser objetivo e utilizar da linguagem direcionada, e não precisa ser uma coisa rebuscada, mas ele deve trazer algo enxuto, né? Coerente e elegante, né? Não só nas suas ideias, mas também na escrita. A isso a gente chama de objetividade. Então, é reproduzir a realidade tal como ela é, não como o cientista gostaria que fosse. E aí aqui a gente tem algumas ideias de conhecimento científico. O conhecimento científico ele não envolve apenas o conhecimento do cientista padrão, né, do cientista clássico que fica nos laboratórios, mas são também aqueles cientistas de campo, os cientistas das áreas sociais, os cientistas
da área de lógica, né, da análise de dados, da ciência, da ciência matemática, né, e até mesmo da ciência voltada mais para a área da filosofia. Isso também é um tipo de conhecimento científico. Se a gente for classificar as ciências, a gente teria duas formas, né? Dois grupos principais. As ciências formais, da qual estão inclusas as ciências lógica e matemática, formais porque elas trabalham com proposições, né? Para estabelecer certos argumentos matemáticos. E as ciências factuais, que trabalham com fatos, né? Fatos da realidade física ou fatos ligados à história humana, né? Que a gente chama de fatos sociais. Então, nós temos as ciências naturais, que estão inclusas a física, a química, a biologia, entre outras, e as ciências sociais, na qual estão inclusas a antropologia, direito, economia, política social, psicologia, sociologia, entre outras. E é isso, pessoal. A nossa próxima aula nós vamos abordar um pouco mais a respeito da ciência, o que seria a ciência e os seus métodos.